Bom dia, segundo ano, atividade para casa dessa semana, não é? Questão 9 da atividade 4. Vamos ler aqui para vocês. O gráfico ilustra a mistura de 500 gramas de água a 80 graus Celsius com massa M gramas de gelo a menos 40 graus Celsius. Então, na questão, ele está dando aqui um gráfico. Nesse gráfico você tem que na horizontal, na vertical você tem a temperatura, na horizontal você tem o tempo, né? O tempo que vai sendo percorrido aí em minutos. E aqui você tem de azul, né? A água líquida. E ele diz na questão, né? Que a massa de água líquida, ele dá aqui. A massa, ele diz que é 500 gramas de água, né? E essa água líquida aqui, ela vai perdendo energia, esfriando e misturado com gelo, né? Com gelo, que no caso aqui é uma massa M de gelo. Então o gelo vai esquentando, aqui conforme o gráfico, e à medida que ele vai esquentando, ele vai mudando de fase, tá certo? Ele faz 3 perguntinhas que eu vou tentar responder para vocês. Vou colocar aqui em outra folha que tem o gráfico ampliado, tá certo? Que eu desenhei. Ver se melhora para vocês. Pronto, estamos aqui. Então eu repassei aquele gráfico para cá. Então aquele gráfico aqui, ó, repassei para cá. Então você tem aqui mais uma vez que tem a massa de gelo na questão é 500 gramas, uma massa M de gelo que eu não sei, né? Desculpa, a massa de água líquida é 500 gramas. E a massa de gelo eu não sei, eu vou encontrar. E eu tenho uma mistura de água líquida com gelo, com bloco de gelo. E ele quer saber na questão aqui, para a gente, né, algumas perguntas que eu quero que a gente possa tentar encontrar a solução. A primeira pergunta aqui na questão, letra A, é qual foi a temperatura de equilíbrio térmico, conforme o gráfico. Então, olhando para cá, você percebe que a água líquida ela vai perdendo energia e vai diminuindo a sua temperatura até chegar nesse ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio térmico. E você percebe que o gelo ele vai subindo a temperatura, né, de menos 40 graus Celsius, passa por 0 graus Celsius e vai subindo até chegar a 50. Então, esse ponto aqui de encontro representa o equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, tá certo? O equilíbrio térmico. Então a pergunta dele é: qual a temperatura de equilíbrio térmico? A temperatura que ele entra em equilíbrio térmico é essa aqui. Vai ser igual a 50 graus Celsius, né? As duas vão, tanto a água líquida quanto o bloco de gelo aí, que vão derreter, né? Ficarão com essa temperatura aqui, 50 graus Celsius. Corresponde no gráfico a essa interseção aqui, ó, nesse ponto. Tá bom? Esse gráfico aqui é o gelo, né? A quantidade de calor que o gelo recebe. Você percebe que eu vou chamar de Q1 esse calor aqui, ó, que o gelo recebe para variar de menos 40 até 0 graus Celsius. Eu chamo de Q1. Ele vai ser sensível, né? Porque aqui ele vai somente variar a sua temperatura. Ele continua sólido. Estou esquentando o gelo. Mas quando chega a 0 graus Celsius, o gelo vai mudar de fase. E vai entrar no estado de fusão. Fusão é a passagem de sólido para líquido. Líquido. Tá certo? E esse calor nesse período eu vou chamar de Q2. Tá bom? Tá ok? Beleza. Aí, depois que ele derrete completamente, eu vou pegar essa massa de gelo, que eu não sei quanto é ainda, e vou esquentar até chegar a 50 graus Celsius. Ele vai aumentar de 0 grau até 50 graus Celsius. E esse calor que ele recebe para isso, eu vou chamar de Q3. Tá bom? É o calor que foi necessário para esquentar esse gelo que derreteu, né? Essa massa de gelo de 0 para 50 graus Celsius. Chamei de Q3. Então, quanto foi de calor que o gelo recebeu? O gelo recebeu aqui, a princípio, Q1 para esquentar de menos 40 até 0. Recebeu um Q2 de calor, que foi para mudança de fase, né? Para mudar de fase. E recebeu um Q3, que foi para esquentar de 0 graus Celsius até chegar no equilíbrio térmico, que é 50. Tá bom? Beleza?
E a água líquida, essa massa de 50 gramas que estava aqui dentro, essa água líquida, quanto foi que ela recebeu? Vou chamar de Q4, só para representar aqui. Esse Q4 é o calor recebido por essa... Percebido não, perdido por essa água para esfriar, né? Ela baixar de 80 graus Celsius para 50. Ela está perdendo calor, né? Ela está perdendo, então ela está esfriando. E esse calor que ela está perdendo, eu chamei de Q4, tá bom? Então, na letra B, ele pergunta o seguinte: qual é o valor da massa de gelo, da massa M de gelo? Ele quer saber, ó, qual o valor da massa M de gelo. Vamos encontrar isso. Como é que eu faço? Bom, eu vou primeiramente calcular o calor trocado pelo gelo, né? O calor trocado pelo gelo, tá bom? Que é quem? Que é esse Q1, Q2 e Q3, né? Que é o gelo. Então vamos calcular o Q1. Mas o Q1, o calor, ele é chamado de calor sensível. E a fórmula é essa aqui, ó. MC ΔT. Calor sensível. Aquele calor onde há variação de temperatura, onde não há mudança de fase. Você percebe que no Q1 o gelo continua sólido, tá certo? Ele varia de menos 40 até 0 graus Celsius. É o Q1, calor sensível. Onde aqui vai ser o calor específico do gelo. Então fica assim. A massa de gelo eu não sei. O calor específico do gelo é conhecido, é 0,5 ou 0,50, não é? Calorias por grama grau Celsius. E a variação de temperatura desse gelo? Ele sai de menos 40 e vai até zero. Então, zero é a final. E o menos 40 é o inicial. Vai ser a final, mas é a inicial. Aí eu faço os cálculos aqui. E eu percebo que fica assim. Massa 0,5 menos vezes menos dá mais, né? Aí fica igual a 40. Então, Q1 vai ser igual ao produto aqui. 0,5 vezes 40 é igual a 20. É metade. Fica 20M. Tá bom? E o Q2? Quem é o Q2? Ah, professor, o Q2 é o calor durante a transformação, a fusão. Não é? Durante a transformação, a fusão, o calor é latente. Não há variação de temperatura. E essa é a fórmula. É a massa vezes o coeficiente chamado calor latente. Tá certo? Então, o calor trocado nesse período do estado de fusão é essa fórmula aqui. A massa eu não sei na questão. E o calor latente do gelo é conhecido. É 80, não é? É 80. 80 o LF, né? Ó, LF é conhecido, é 80 calorias por grama. Tá no seu livro aí, no seu material, tá bom? É conhecido. Então, o gelo tem isso aqui. E agora é só multiplicar. Fica 80M. Esse é o calor desprendido, gasto para derreter o gelo. E agora vou pegar, saber o calor que foi necessário para esquentar. Essa massa de gelo derretida virou líquido, virou água líquida. E para esquentar ela de 0 até 50, não é? De 50 eu precisei de quanto? É o Q3. Então Q3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a massa, calor específico da água líquida, não do gelo, né? De ΔT. A massa eu não sei. Quanto é o calor específico da água? É 1. E quanto é que é a variação de temperatura aqui, ó? Saiu do 0, foi até 50. Então a final é 50. Fica 50 menos 0. Aí fica igual a M vezes 50 dá igual a, vai dar igual a 50. 50M. Então Q3 é igual a 50M. Beleza, beleza. Esse foi o calor trocado pelo gelo, tá bom? Pelo gelo. E pela água. A água é essa aqui, ó. Q4. Aquela água mais quente, né? O Q4 vai ser dado assim. Q4 vai ser a massa, calor específico da água, vezes variação de temperatura. Por quê? Porque aqui não está havendo mudança de fase, né? O calor é sensível, o Q4 é sensível. Então fica assim. A massa da água eu conheço, né? Esse gelo estava imerso em 500 gramas de água.
um valor conhecido, né? Então vem para cá. Aí fica assim, ó, 500 vezes o calor específico, que é 1, que é da água líquida, né? Isso. E a variação de temperatura dessa água diminuiu de menos 80 para 50. Então a final é 50, o inicial é 80. Fica 50 menos 80. Então fica 500 vezes menos 30. Então o Q4 vai ser igual a quanto? A menos 15.000 calorias. Pronto, tá aí. Calculei de cada um. Mas no equilíbrio térmico, eu posso usar, para calcular, para terminar a questão, que quer saber a massa, eu posso entender que no equilíbrio térmico, a quantidade de calor trocado entre a água quente e o gelo são iguais, né? São iguais. Ou seja, pelo princípio da conservação da energia, é isso eu posso afirmar que Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 é igual a zero, tá bom? Isso obedecendo ao princípio da conservação da energia. Então, quanto equivale o Q1 no equilíbrio térmico? Né? Considerando o sistema conservativo, né? Que a troca de calor daquele que ganha é igual àquele que perde, né? A quantidade de calor que essa água aqui perdeu é igual à quantidade de calor que o gelo ganhou. Então, vou aplicar esse princípio aqui, lá no equilíbrio térmico. Então, quanto é que vale o Q1? Calculei, vale 20. 20 M. E o Q2 vale quanto? Q2 eu calculei também, ó. Q2 vale 80. E o Q3? Q3 vale 50. E o Q4? O Q4 vale menos 1.500. 1.500 não, menos 15.000. Tudo isso igual a zero. Aí eu somo aqui, ó, 20 mais 80 mais 50 dá quanto? 150 M. Mais e menos fica menos 1.500, menos 15.000 igual a zero. Então M vai ser igual a 15.000 dividido por 150, que dá 100 gramas. Beleza? 100 gramas. Então essa é a resposta final, 100 gramas. Letra B, está respondido. A massa de gelo vale 100 gramas. E na letra C ele pergunta assim, ó. Letra C. Em que se tem no final do processo? Ó, no final do processo eu tinha, no início, eu tinha aqui 500 gramas de água e tem essa massa de gelo. A massa de gelo não vale 100 gramas? Vale 100 gramas a massa de gelo? Então, no final, letra C é mais facilzinho. Eu vou ter o quê? A massa total da mistura vai ser 500 gramas mais 100 gramas. Igual a 600 gramas de água. No final ficará isso aqui. A 50 graus Celsius, né? Essa é a resposta da letra C. Tá ok? Deu para entender? Pronto, beleza, obrigado.